De volta! E agora a gente vai continuar discutindo aquilo que a gente viu no primeiro bloco, que é a questão de se estabelecer uma franquia de dados para a internet. Recentemente teve uma audiência no Senado Federal para discutir essa questão e a gente vai ouvir só a Bia Barbosa, que é representante do grupo Intervozes, que é um coletivo de comunicação, e ela expõe exatamente uma das consequências desse limite de dados na internet fixa. Dá só uma olhada. O Marco Civil da Internet reconheceu em 2014 a essencialidade do serviço da internet. Ele fala no seu artigo 4º que serviços essenciais não podem ser interrompidos a não ser por falta de pagamento. E essa medida de estabelecer uma franquia de dados na internet fixa com a possibilidade de corte do acesso à internet, no momento que essa franquia se esgotasse, na nossa compreensão, viola o Marco Civil da Internet e viola também o Código de Defesa do Consumidor. E nós temos duas organizações de defesa do consumidor aqui que certamente vão poder falar melhor do que eu a partir dessa perspectiva. A gente queria lembrar também, o professor Demi trouxe várias explicações de como funciona a internet. Acho que é fundamental a gente entender isso para fazer esse debate de uma maneira um pouco mais qualificada. Eu queria falar um pouco dos impactos que isso vai trazer para a sociedade brasileira, né? Para quem tem internet fixa, e isso não é a maioria da população, infelizmente, senadores, o impacto já vai ser brutal. Isso muda a navegação, muda a forma de navegar, não só do ponto de vista de baixar filmes ou jogar pela internet, mas muda, como o próprio senador Lazier falou aqui na introdução da nossa audiência, do ponto de vista daqueles que acessam a internet para fazer ensino à distância, para fazer reuniões. É algo que impacta excessivamente, inclusive, no direito à organização e articulação da organização da sociedade civil no país. Está certo ou não está certo as operadoras darem um limite na internet móvel? Muitas vezes elas querem bloquear mesmo, não querem reduzir a velocidade. Bem, se o consumidor estiver adimplente, não há nenhum motivo para haver o bloqueio da internet. Pode, como foi dito antes, pode haver a diminuição da velocidade, mas a suspensão nunca, porque aí vai estar violando, sim, o direito do consumidor. Inclusive, se o serviço estiver sendo prestado de forma insuficiente, pode haver até mesmo o ressarcimento do valor, se eu não me engano, é 1/30 do valor que o consumidor paga mensalmente, no caso de ficar suspenso os serviços por mais de meia hora. E se ficar suspenso pelo período de 4 horas, conta como um dia inteiro. Então, tem que ser ressarcido o consumidor dessa falha no serviço. Você fala um negócio desse, amanhã o PROCON tá cheio de gente lá, viu? Porque as operadoras às vezes até baixam a velocidade, mas às vezes elas baixam a velocidade que é impossível você conseguir, não consegue acessar nenhum site. Exatamente, isso aí é má prestação de serviço. Exatamente. Porque às vezes você não consegue na velocidade contratada, porque tem uma coisa que é muito chata aí. Você contrata uma velocidade e você não consegue usar na maioria dos lugares que vocês estão, porque as herbes não são suficientes ou porque não tem cobertura e tal. É a antena, né? É a antena. A antena não é suficiente, não tem uma cobertura. E, por outro lado, você não é, de alguma forma, indenizado dessa má prestação de serviço. Então, aí, à medida quando você, aos trancos e barrancos, consegue baixar aquela quantidade de dados, passando meia hora para baixar um arquivo que vem no seu e-mail e tal. Você conseguiu baixar aquele limite de dados que é insuficiente. Aí ele vai dizer que vai baixar mais a internet. A minha operadora mesmo, uma das que eu utilizo, eu tenho 2 planos móveis em cada celular. Um desses que eu utilizo, ela vinha, eu baixei sua velocidade de dados. E eu nunca notei. Porque já era tão ruim, já era tão baixo. Ninguém percebeu. Nunca percebi. Se sua velocidade de baixa estabelecida, continuava a mesma coisa. Sua velocidade de dados baixou, continuava a mesma coisa. Porque aí se adequa à sua utilização também, né? Não, na verdade eu só consigo, na maioria das vezes, ler o e-mail na internet móvel. E aí, assim, é uma questão que a gente entende porque via rádio, né, tem um limite da faixa, mas eles podiam resolver isso colocando mais herbes, mais antenas com menos potência. Isso é uma questão que as operadoras também diziam que não podiam porque tinha legislações municipais que proibiam, que era muito difícil, porque tinha questão com o meio ambiente. Mas assim, há um ano que foi aprovada a Lei das Antenas, esqueço o nome agora, mas a Lei de 2015 foi aprovada a Lei das Antenas, e essa lei, ela tirou um monte de obstáculos para as operadoras, né, que hoje podem
inclusive mobilizada por conta da Copa, né? Mas hoje as operadoras elas podem instalar antenas com muito mais facilidade e sem esses entraves da legislação municipal. Então, não faz porque não querem. Na verdade, o interesse maior não é quanto menor o preço, né? Não é gastar menos, não, é ganhar mais. Porque se puder gastar menos e ganhar mais... É o que elas sempre querem fazer. Mas olha, a gente tem um VT também da TV Senado falando sobre a regulamentação de serviços como o WhatsApp e o Netflix. Dá só uma olhada. Hoje a Netflix tem quase 70 milhões de assinantes espalhados por mais de 50 países. No Brasil, o serviço estreou em 2011. A lei da TV por assinatura, que é assim chamada, né, o serviço de acesso condicionado, ela acabou não incluindo nas suas disposições esse tipo de transmissão que é o chamado vídeo sob demanda. O serviço de vídeo por demanda é uma evolução desses serviços audiovisuais. Portanto, como ocorre em outros países do mundo, deveria estar regulado de tal forma que se possa preservar o interesse público, garantir empregos, gerar riquezas no Brasil e, sobretudo, oferecer segurança jurídica. O Congresso discute uma proposta que pretende obrigar empresas como a Netflix a pagar ISS, o Imposto sobre Serviços. O tributo a ser cobrado no município onde o serviço é contratado seria de no mínimo 2%. Para virar lei, o projeto depende da aprovação dos senadores. Juridicamente, não se pode afirmar que a Netflix seja um prestador de serviço. Se nós formos olhar o Netflix como uma locadora de filmes, ela já seria isenta da tributação, porque a nossa lei diz que a locação de bens móveis não é tributável. E, de qualquer forma, se for decidido pela tributação do Netflix, a gente sabe que esse valor vai ser repassado para o usuário final. Aí eu vou parar de usar, realmente. Aí não vou ter mais porquê. Realmente vai perder a graça. Seria válido, sim. Eu acredito que é válido a taxação do Netflix. A gente não vai ter condição de regrar esses ambientes, porque hoje é Netflix, amanhã tem outras possibilidades. Serviços convencionais, eles estão tendo dificuldade em aceitar que a internet está chegando, então eles querem que a internet se adapte a eles. Os serviços convencionais é que tem que se adaptar ao que está sendo trazido pela internet. Ninguém te acha malvada. Tá falando maluquice. Vocês concordam que serviços como esse, que são prestados de fora do país para dentro, eles precisam de uma regulamentação também? Bom, são prestados dentro do país, né? Mas não se paga nada até então, né? Do ponto de vista da ordem tributária, precisa discutir, aliás, muitas coisas, porque há inclusive uma transferência, essa migração precisa... existe a ordem tributária, a ordem constitucional, a ordem econômica, que precisa ser pensada, né? Então, por exemplo, o Facebook fatura, se não me engano, 2 bilhões por mês com propaganda, não paga nem um tostão de imposto. E não paga, e tem o direito de não pagar, porque se você é obrigado a fazer ou deixar de fazer, você vai ver tudo de lei. Então, como não tem uma lei, não está escrito lá naquelas categorias, ou seja, para pagar imposto, não é classificado, né, o serviço que o Facebook falou, o serviço de internet, o tal do SVA, o serviço de valor adicionado ainda não está classificado, então a internet não paga imposto. Não porque não se assemelha, porque não existe o que se chama, não existe o que se chama a hipótese de incidência. Exato. Né? Então, toda vez que acontece um fato gerador, é preciso que haja uma hipótese de incidência para que seja tributado. Agora sim, para usar esse serviço, você precisa ter uma internet. E essa internet é paga e regulamentada no Brasil, com impostos brasileiros e tudo. Então, já tem uma condição para esse serviço funcionar. Mas são diferentes e a própria LGT ela separa. Internet e telecomunicações são separados. Então, quando você fala internet, é todo o valor adicionado que está lá dentro. Você não paga, você paga a operadora para te levar até as redes. Então, um serviço que presta para as redes, por exemplo, que o cara cobra diretamente, um portal que você acessa notícia e tal, você paga e aí a tributação, imposto de renda, por exemplo, sobre o Zuckerberg, a renda que ele... Sim, seria um imposto bem bacana, né? Então, mas a renda que está no Brasil, por quê? O que acontece? A empresa vem para o Brasil, se estabelece o que precisa estabelecer, tem escritório, tem toda a diretoria que inclusive ferindo algum direito, responde
Aqui no Brasil. Mas assim, não tem nada, não tem bens, não tem nada que possa responder do ponto de vista. Então, assim, diz, olha, o meu servidor está lá nos Estados Unidos e eu presto serviço no Brasil. Isso é uma questão que a gente precisa enfrentar. Primeiro, eu defendo fortemente essa característica da internet de transnacionalidade, ou seja, não dá para ter internet no país como a China queria fazer, a Rússia queria fazer, você fechar a internet, tem que garantir a liberdade da internet como é. Mas, aos poucos, o mundo do átomo, o mundo analógico está migrando para o mundo digital. Então, assim, precisamos entender pelo menos essas coisas. Mesmo que eu sou a favor de que se desonerem muitos impostos, se paga muito imposto no Brasil e tal. Agora, não dá para uma agência de propaganda que faz outdoor pagar imposto e o Netflix que faz a mesma coisa, que tem a mesma finalidade, que presta aquele mesmo serviço de propaganda, não pagar. Entendeu? Eu, na verdade, acho que tem que baixar os impostos, mas todo mundo pagar, inclusive das igrejas. Mas vamos ficar na internet por enquanto. Né? O Marco Civil da Internet garante para o consumidor a segurança dos dados e a responsabilidade de alguém, de alguma empresa, né, sobre os direitos dos usuários. Então, o Marco Civil é uma coisa boa para o consumidor. Foi realmente uma... Estava realmente precisando, porque a internet, apesar de não ter um regulamento próprio, mas podia se utilizar de leis já existentes. Inclusive o Código de Defesa do Consumidor, a questão da compra por meio da internet, com direito ao arrependimento por 7 dias, porque nesse caso a compra foi fora do estabelecimento. Então você em casa efetuou a compra. Então você não pegou no produto, você não viu o produto. Então o produto chegando na sua casa, você teria 7 dias para se arrepender desta compra, se não foi o produto esperado. Então assim, realmente trouxe bastante benesses também esse Marco Civil, questão da proteção dos dados do consumidor. Tem um outro problema aí também, que é estadual ou municipal, por exemplo. Então, se você compra um produto pela internet, esse produto, por exemplo, está em São Paulo e o imposto vai para São Paulo, não vai para o estado que a pessoa mora. Isso é uma discussão grande. Foi resolvido, né? Já foi resolvido? Foi resolvido assim. Ainda está no embrólio porque teve ação. Foi resolvido o seguinte, o Confaz decidiu que até 2018 esse imposto vai ter que ser dividido e a maior parte vai ficar com o Estado computador, obviamente sob protesto de São Paulo. Então agora já pelo regulamento já estaria parte quando você compra, né, parte do imposto vai para... já teria que destinar parte do imposto para um Estado e parte para outro. O fato é que deveria ter sido o seguinte, você pagava na origem e o Estado repassava como se faz... produto importado. Produto faz nacional mesmo, substituição tributária, enfim. Mas ele deixou essa responsabilidade com o pequeno fornecedor, com o lojista e tal. E aí deu uma confusão tão grande que a justiça suspendeu. Não sei como é que está, mas assim, pelo cronograma é que até 2018, Estado onde está o consumidor e Estado onde está o fornecedor, eles se dividam, ficando a maior parte no Estado que compra. Porque vai acontecer, mais dias, menos dias, de grande parte dessa cadeia de distribuição, ela se perder. Porque o escritor aí escreveu um bom trabalho chamado Cauda Longa, onde falava que há um tempo atrás você tinha que ter várias lojas, cada uma com muitos produtos. Hoje você pode ter centralizado um grande estoque com um produto de cada e você simplesmente pedir qualquer produto, você compra pela internet, é muito mais fácil. Mas você quebra a cadeia de distribuição, as lojas, como o grande supermercado, por exemplo, quebraram as mercearias de bairro. Então, mas isso é preciso porque está tratando de estados, como o caso que ele falou do Facebook, está tratando de estados nacionais. Por exemplo, alguma receita que estava no país pode estar evadindo para outro país. Então, é preciso que se discuta porque, apesar da internet, ainda existe a ordem constitucional, a ordem econômica, a soberania nacional, essas coisas. A gente vai dar mais um break, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre notícias que estão circulando na internet, exatamente sobre o futuro da própria rede. Nós voltamos já.